É. Isso, vocês podem ficar até à frente. Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos dar início ao nosso webinar sobre o PES e principalmente sobre o chamado Orçamento Suplementar 2020. Aliás, mal chamado, o professor Sousa Franco diria que estamos perante uma proposta de alteração orçamental, uma vez que o orçamento é o mesmo, ainda que alterado. Portanto, é errada, e aproveitamos para dizer isso, a expressão orçamento retificativo, tal como a expressão orçamento suplementar, mas é comum e é assim que normalmente se designa. Eu gostava de começar por agradecer a amável presença neste webinar da professora Nazaré Costa Cabral e também a presença do nosso moderador, já habitual nas nossas conferências, o Vítor Costa, da Lusa. Queria também deixar-vos um pouco uma pequena nota sobre o quadro macroeconómico que está subjacente a este orçamento suplementar, a esta alteração orçamental, que naturalmente estou convencido que a professora Nazaré Costa Cabral irá também desenvolver. Conforme deixo-vos aqui nota das previsões, quer do Ministério das Finanças, de que parte, dos pressupostos de que parte o orçamento suplementar, as previsões da OCDE, da Comissão Europeia, do FMI e principalmente estas últimas que são as do Banco de Portugal. Portanto, uma nota que as últimas previsões são do Banco de Portugal. As notas que vos quero aqui deixar são apenas 3, deixo um pouco o mote para a professora Nazaré Costa Cabral. São estas. Se olharmos para as previsões do PIB, verificamos que a OCDE, o FMI e o Banco de Portugal têm previsões quanto à queda do PIB bastante superiores àquelas que são previstas pelo Governo, ainda que a Comissão Europeia esteja efetivamente na mesma linha. Uma segunda nota para as exportações. O Banco de Portugal prevê um desastre, portanto, as exportações, enquanto que o Ministério das Finanças, a OCDE ou a Comissão Europeia têm valores relativamente mais baixos, e também a taxa de desemprego, podemos dizer que o Governo é relativamente otimista relativamente às outras previsões, ainda que não muito distante, das outras previsões. Estas previsões serão agora, obviamente, estou convencido disso, analisadas no comentário da professora Nazaré Costa Cabral, que eu queria apenas deixar uma nota, uma breve nota curricular, e que, dizendo que é a presidente do Conselho de Finanças Públicas, é professora doutorada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e é também licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Agradecendo a presença da Nazaré para estar aqui connosco neste período da manhã durante 2 horas, eu passo-lhe imediatamente a palavra para ouvirmos o seu comentário. Muito obrigado, Nazaré. Bom dia, muito obrigada. Antes de mais nada, gostava de agradecer ao Dr. Rogério Ferreira este convite também muito gentil para estar aqui e agradecer também a presença do Vítor Costa, que aceitou estar também a fazer a moderação deste webinar. E agradecer a presença também de todas as pessoas que estão a assistir. É sempre um gosto poder participar neste tipo de discussão, também onde acima de tudo, aprendo muito e, portanto, hoje tratando-se de uma iniciativa que vai fazer o foco nas medidas de natureza fiscal,
Obviamente tenho todo o interesse também em aprender e em ver qual é que é a apreciação que os fiscalistas fazem destas alterações. No que diz respeito à minha intervenção, portanto, eu tentarei ser breve e fazer, tal como me foi pedido, um enquadramento do orçamento suplementar, daquilo que são, me parece, alguns comentários que se impõe fazer nesta primeira fase. Devo dizer que o Conselho das Finanças Públicas está neste momento a preparar um parecer sobre o próprio orçamento suplementar, enfim, dando cumprimento àquilo que também é o próprio mandato do CFP, que ainda estamos naturalmente à espera de obter alguma informação adicional da parte do Ministério das Finanças que nos permita fazer essa mesma apreciação. Aliás, eu queria começar talvez justamente por aqui, não é? Este será talvez o meu primeiro comentário, que é uma crítica, embora naturalmente as circunstâncias sejam muito excepcionais e também temos que compreender o contexto em que estamos a viver e em que estamos, e portanto que é de facto um contexto muito difícil e muito particular, mas o CFP tem vindo a notar, e isto já não é de agora, enfim, logo no programa de estabilidade esta questão foi notada e nós assinalámo-la no parecer que emitimos, que é uma certa deterioração da própria informação que é prestada, não é? Nós temos tido mais dificuldade em obter a informação que é necessária para a realização, digamos, do nosso trabalho. Essa informação não é totalmente insuficiente. Nós, neste momento, como eu dizia, estamos à espera de informação adicional, porque verificamos que aquela que está no relatório que acompanha a proposta do orçamento suplementar é uma informação muito insuficiente. Eu diria até que existe alguma opacidade na explicação daquilo que são as medidas que estão contempladas no orçamento, as suas fontes de financiamento, por exemplo, desde logo há aqui um problema que nós temos essa dificuldade de identificação de fontes de financiamento, os impactos verdadeiros de cada uma das medidas também é algo, e devidamente desagregados, também é algo que estamos a sentir dificuldade nessa mesma apreciação. E, portanto, obviamente que para o CFP, como instituição independente que faz um trabalho de análise a partir da informação que é prestada, esta informação tem que ser de boa qualidade. Isto é um dado fundamental para que nós possamos também fazer o nosso trabalho. E um trabalho bem feito, não é? Desde logo, também, eu chamo a atenção para isto, é que, tratando-se de um orçamento suplementar, a informação que é prestada pelo Governo, ela destina-se em primeira mão aos deputados, aos parlamentares, não é? Nós vimos já que o orçamento foi aprovado na generalidade, ele agora vai ser discutido na especialidade e depois ainda vai haver uma votação final global. E eu creio que é do interesse de todos, desde logo dos próprios deputados, porque eles é que têm na sua mão a decisão de aprovar, afinal ou não, o orçamento suplementar, e que é do seu próprio interesse exigirem, reclamarem essa boa informação, essa transparência na divulgação de informação, porque creio que, naturalmente, eles terão todo o interesse em ter uma decisão informada e em não decidirem de uma forma pouco esclarecida. Portanto, é desde logo o próprio exercício da democracia que está aqui em causa. Portanto, desde logo, aos senhores deputados, isto será uma questão que deve naturalmente importar. Depois, a segunda questão que eu queria aqui fazer notar, obviamente sem prejuízo, repito, da análise mais quantificada que nós vamos fazer, e portanto não queria estar a adiantar algo que depois será devidamente escalpelizado, por assim dizer, é que podemos talvez identificar aqui alguns riscos descendentes nesta proposta de orçamento, nomeadamente no que diz respeito ao déficit que está apresentado, de 6,2% do PIB. Eu não digo que este cenário seja otimista, mais otimista, como
como obviamente é difícil ser-se otimista nas circunstâncias em que estamos a viver, mas de facto ele é dos cenários mais recentes, aquele que tem, apesar de tudo, é menos pessimista, por assim dizer, ou menos dramático no que diz respeito às consequências desta pandemia sobre a economia portuguesa. Por exemplo, se compararmos com o do CFP, nós estimamos no nosso cenário de base, portanto nem sequer estou a ir para o nosso cenário severo, uma recessão de 7,5%, não é? O que é ainda umas décimas acima desta que está aqui mencionada. E há um aspecto que nos preocupa desde já e que temos já assinalado, que é a questão particularmente do comportamento de algumas das componentes do PIB e, em particular, o comportamento do consumo privado, que no cenário do governo está estimada uma queda de 4,3%, quando nós, por exemplo, no CFP estimamos uma queda de 7,5% do consumo privado. Portanto, e este aspecto é um aspecto muito importante, desde logo porque ele tem relevância orçamental direta, não é? Na verdade, nós temos uma boa parte dos nossos impostos, a maior parte dos impostos são impostos indiretos, impostos que estão muito relacionados com o consumo privado, e, portanto, eles são, aliás, muito sensíveis à evolução do próprio consumo, são sensíveis à evolução do PIB e depois às bases, neste caso, o próprio consumo. De facto, desde logo, por haver aqui, por um lado, essa visão menos pessimista quanto ao crescimento da economia, particularmente essa previsão menos pessimista, ou diríamos até se calhar, talvez pouco realista neste momento, quanto ao consumo, à evolução do consumo privado, isso depois traz consequências do ponto de vista do impacto orçamental sobre o comportamento da receita fiscal. Por exemplo, se nós compararmos aquele que foi o exercício do Conselho das Finanças Públicas, feito há 15 dias, 3 semanas, pouco tempo, portanto, e aquele que é o comportamento em termos de receita fiscal, vemos que há uma diferença assinalável. No total da receita corrente, portanto, que inclui a receita fiscal, desde logo, em primeira mão, temos uma diferença na ordem dos 1.700 milhões, 1.700, 1.800 milhões de euros. Portanto, é uma diferença em que, o que é que isto significa? Que o Ministério das Finanças prevê que a queda da receita seja menos pronunciada do que em 1.700 milhões de euros do que aquela que nós, CFP, prevemos no nosso exercício. Portanto, isto é um risco descendente para aquilo que é o resultado orçamental agora estimado pelo Ministério das Finanças. É um risco descendente que, ainda por cima, agora vem sendo acompanhado, e isso já é algo que nós próprios não tínhamos ainda incluído, porque, como sabemos, o CFP trabalha em políticas invariantes e, portanto, nós não incluímos medidas que não são à data assumidas, mas agora há uma medida muito importante que é assumida e que vem, naturalmente, contribuir ainda mais para a deterioração do saldo orçamental, que é este reforço muito significativo da despesa de capital. Isto está muito relacionado com a forma como se está a tratar, do ponto de vista contabilístico, o empréstimo à TAP, na ordem dos 1.000 milhões de euros. Portanto, há já aqui uma deterioração que nós próprios no CFP não tínhamos incluído. E, portanto, se nós considerarmos estes dois aspectos, por um lado, uma eventual subestimação da queda da receita no exercício do Ministério das Finanças, e que resulta desde logo de uma previsão de uma menor retração da economia, particularmente do consumo privado, face àquilo que são as outras previsões do CFP e dos outros previsores já referidos. Depois,
além de termos aqui um reforço da despesa que é assinalável, e, portanto, desde logo, como eu dizia, da despesa de capital, são riscos que correm de facto, que poderão muito facilmente materializar-se, riscos descendentes que poderão facilmente materializar-se, e isto pode naturalmente atirar o déficit orçamental, não para estes valores que estão previstos no exercício do Ministério das Finanças, de um déficit de 6,3% do PIB, mas para valores de facto mais expressivos ainda. Uma terceira nota que eu também queria chamar a atenção, e de novo o problema da informação está aqui muito em cima da mesa, que é a questão da dívida pública. Como é óbvio, este orçamento suplementar veio permitir conhecer duas coisas. Em primeiro lugar, que é pedido uma autorização, isto é a relevância, há aqui uma relevância jurídica e depois uma relevância contabilística. Em primeiro lugar, do ponto de vista jurídico, o Governo veio pedir autorização ao Parlamento para aumentar, eu diria praticamente duplicar o acréscimo de endividamento do Estado, desde logo o nível da dívida direta do Estado, é uma alteração que está prevista para o artigo 166 do Orçamento do Estado, e este novo valor agora fixa-se em 20 mil milhões de euros, portanto o equivalente a sensivelmente 9,5% do PIB, do novo PIB, que, como sabemos, ele próprio também vai decair de forma significativa, o PIB nominal. Portanto, isto é, desde logo, um valor colossal, digamos assim. Estamos a falar de valores absolutamente, enfim, fora daquilo que têm sido os padrões do último ano. Se pensarmos naquilo que foi autorizado no último ano, tínhamos valores na ordem dos 9 mil milhões de euros. Este é o primeiro aspecto, portanto, uma autorização para uma nova emissão de dívida que atinge estes valores absolutamente, enfim, extraordinários. Depois, em termos do ponto de vista contabilístico, e nomeadamente na ótica de Maastricht, estamos a prever, o Governo está a prever, que haja aqui um crescimento superior a 10 pontos percentuais do rácio da dívida no produto para ela se fixar em 134,4% este ano. Ora bem, tendo em conta a variação que é esperada, há aqui uma variação já agora em termos de milhões de euros, na ordem dos 18,5 milhões de euros, portanto aqui 18 mil milhões de euros, e verificamos que há dois fatores que contribuem naturalmente para a variação da dívida. Por um lado, o saldo, o desempenho do saldo orçamental, e por outro lado, aquilo que se vem chamando como o ajustamento de déficit-dívida, que tem a ver com um conjunto de despesas não efetivas do Estado, nomeadamente despesas com passivos financeiros, ativos financeiros, e que, portanto, normalmente são inscritas, por assim dizer, abaixo da linha, isto é, elas contam para a dívida, mas não contam para o déficit. E aquilo que nós verificamos em termos de ponderação é que para estes 18 mil milhões de euros de variação, o grande contributo, diria, na ordem de 2/3, resulta da deterioração do saldo, portanto, na ordem dos 12.500 milhões de euros, e depois temos aqui um contributo que, apesar de tudo, é muito expressivo, de quase 6 mil milhões de euros, desta componente do ajustamento de déficit-dívida. Ora, e também aqui não temos uma explicação no relatório do orçamento, desde logo, sobre quais é que são, digamos, os fatores que podem determinar ou estar a determinar este crescimento, também a este nível, desta componente. Que ativos financeiros é que estão? Sabemos que há aqui, para além da TAP, da questão da TAP, temos outras empresas, por exemplo, na área dos transportes, que estarão eventualmente a pressionar esta rúbrica, esta componente, mas esta informação não está devidamente prestada, não a encontramos no relatório, como naturalmente gostaríamos de a poder desde logo encontrar. Há aqui depois também uma questão, que é uma questão importante, e que tem que ver com o facto de uma parte significativa destas medidas de estabilização económica
nomeadamente os apoios à retoma económica que o Governo previu no Programa de Estabilização Económica e Social, são medidas que vão ser financiadas, têm financiamento europeu, nomeadamente através deste novo programa europeu que foi criado, que é o SURE. E encontramos logo no relatório, no quadro 1, uma menção em que se diz que, no relatório do orçamento suplementar, bem entendido, uma menção em que se diz que as medidas com financiamento no OE são de 1.635 milhões de euros, das quais, financiadas pelo SURE, 1.182, portanto, das quais são financiadas pelo SURE 1.182 milhões de euros. Ora, é também um valor significativo. Eu recordo que o SURE é essencialmente um programa de empréstimos que são concedidos aos Estados, e, portanto, temos que saber como é que vamos fazer o tratamento desta nova realidade e também, com exceção deste quadro 1, nós não encontramos detalhe informativo sobre o tratamento desta matéria e, portanto, também há aqui uma falta de clareza que importaria explicitar. O último ponto que eu queria também assinalar, antes de passar só às minhas observações finais e conclusivas, é a questão que também é muito preocupante das responsabilidades contingentes, que agora são aumentadas, enfim, significativamente, porque há novas linhas de crédito com garantia pública, há apoios também na área dos seguros de exportação, enfim, há aqui toda uma nova realidade também com um grande significado financeiro, e que também, se calhar, teria sido importante ver aqui melhor detalhado no próprio relatório. Portanto, não encontramos esse devido detalhe enfim, naturalmente que é uma questão que poderia ser corrigida num sentido mais favorável. Gostava só, para terminar a minha apresentação, só de fazer aqui uma ou duas observações finais. Obviamente que nós estamos ainda numa situação de grande incerteza, a incerteza fundamental relativamente à duração da própria pandemia. Nós sabemos que ela não está ainda controlada. Há incerteza relativamente à capacidade de recuperação da economia no futuro. E essa grande incerteza depois explica, a meu ver, aquilo que me parece ser um certo dilema na definição das políticas de resposta à crise, e não apenas no plano nacional, quer também no plano da resposta europeia. E eu creio que este dilema respeita a vários aspectos, e eu destacaria apenas dois. Em primeiro lugar, temos que saber exatamente, ou esta questão, que aliás o próprio programa de estabilização levanta, que é a questão de saber em que fase da crise pandémica é que nós nos encontramos. O PES fala em 3 fases: emergência, estabilização e recuperação. Agora, supostamente seria de pensar que nós já estamos numa fase de estabilização, não é? Mas eu não sei se isso é verdade. Portanto, se nós não estaremos ainda numa fase de emergência. Desde logo porque a pandemia ainda está longe de estar controlada no nosso país, não é? Mesmo a nível europeu, essa indefinição se verifica, porque já estamos agora a falar muito desta preocupação de relançamento do crescimento económico, e eu acho que isso é absolutamente fundamental, devo dizer, aproveitando a agenda europeia dos desafios da ecologia, da economia digital. Obviamente que isso é muito importante, mas a pergunta que eu me coloco é se a resposta àquilo que é a emergência pandémica do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista social, não é? Porque temos aqui um problema social gravíssimo que se está a gerar, se essa resposta é de facto a mais adequada. Vemos como muitos destes mecanismos imediatos de resposta, o caso do próprio SURE, que há pouco falávamos, que apoia o layoff e que agora apoiará a retoma económica, é muito baseado ainda numa lógica de empréstimos e não daquele apoio financeiro mais direto e imediato que os países, designadamente os países mais vulneráveis,
tanto carecem, como é o caso naturalmente de Portugal, e os países mais expostos à dívida especialmente agradecem, obviamente, e portanto há aqui questões de um certo dilema, mesmo do ponto de vista europeu, que não estão inteiramente resolvidos. Depois há um outro plano, talvez mais importante, e que é a questão de saber se estas medidas de resposta à crise, que agora são, na maior parte dos casos, apresentadas como medidas temporárias, se elas não se podem vir a tornar em medidas de caráter permanente, ou pelo menos de caráter muito duradouro no tempo. E esta é uma questão muito importante, desde logo pela relevância orçamental que isto pode vir a ter, e o impacto que isto pode vir a ter, por exemplo, em termos da nossa dívida pública futura, daquilo que será o montante de dívida herdado depois de tudo isto. E há aqui duas áreas críticas. Por um lado, a área do apoio à atividade económica, onde se insere o regime do layoff simplificado e agora os apoios à retoma económica que constam do PES. A questão que se colocará é de saber se o Estado, a pretexto desta necessidade, que é real, não é? É uma necessidade real, efetiva, de manter rendimentos e as possibilidades de consumo, se ele deve continuar ou não, partindo desta necessidade, desta urgência, se ele deve continuar a apoiar duradouramente e até quando empresas, incluindo aquelas empresas que de facto se venham a revelar que não têm manifestas condições para subsistir, não é? Muitas vezes são qualificadas como empresas zombie, não é? E portanto eu creio que a pandemia será um teste importante à economia portuguesa, que irá revelar o número de empresas que se mostrem capazes de sobreviver, adaptando-se, modificando-se, redimensionando-se, e aquelas empresas onde isso pura e simplesmente não acontecerá. Por outro lado, temos que ver então se no futuro próximo se haverá este apoio continuado, talvez até um pouco artificial, a empresas com pouca viabilidade, ou se pelo contrário ela acelerará processos de seleção natural que levam pura e simplesmente à falência de empresas que são inviáveis. O que é preciso termos consciência é que de uma forma ou de outra os custos de qualquer uma destas hipóteses serão muito, muito importantes, haverá custos económicos, custos financeiros, custos sociais e que é preciso de facto verificar. Depois, uma segunda área, e terminarei com esta questão, é a área dos apoios sociais. Como eu dizia, nós estamos a viver não é só uma pandemia do ponto de vista da saúde pública, mas estamos já a começar a viver uma pandemia do ponto de vista social. E, portanto, a questão que se coloca e que temos que já que antecipar é se aquilo que são medidas temporárias de natureza social, se essas situações agora de perda de rendimentos, de perda de emprego, se elas subsistirem de forma já com características duradouras e até com características estruturais, se isto não poderá significar uma pressão permanente sobre certas despesas estruturais primárias do Estado, desde logo obrigando até a um redimensionamento do próprio estado de bem-estar social. Há um setor que me parece que desde já sairá claramente reforçado e será um setor obviamente oneroso, isto não tenhamos dúvidas, que é o setor da saúde, não é? A pandemia associada ao problema crónico entre nós do envelhecimento da população apontou justamente para a necessidade de reforçarmos bastante, quer em termos técnicos, quer em termos materiais e humanos, este setor. Mas o mesmo tende a acontecer na área da segurança social, da proteção social propriamente dita. Portanto, há aqui todo um conjunto, para além dos efeitos sociais imediatos que temos notado, desde já que já se estão a assistir, não é? Nomeadamente ao nível do aumento do desemprego, mas a crise está já a acelerar processos e efeitos que associamos normalmente à chamada revolução digital, com implicações estruturais profundas que isto vai ter a nível do emprego e do funcionamento do mercado de trabalho. E, portanto, a questão que se põe é se estas medidas que agora são apresentadas como temporárias de apoio ao emprego, de reforço da proteção no desemprego e até de criação de novos apoios em situações de intermitência económica, de interrupções de atividade económica, etc., se essas medidas não se tornarão, de facto, medidas permanentes, medidas que vieram para ficar e, portanto, temos que desde logo verificar que isso pode vir a constituir uma pressão muito evidente sobre o estado de bem-estar
E temos que levantar a questão de saber se as condições financeiras para sustentar esse novo estado de bem-estar, se elas existem, se elas estão reunidas, e se o não estão, o que é preciso fazer para garantir que elas o possam vir a estar, e nomeada, desde logo, para acautelar, uma coisa que me parece absolutamente fundamental, que é a salvaguarda da própria sustentabilidade financeira futura desse mesmo estado de bem-estar. Porque se isso não estiver garantido, obviamente que arriscamos a vê-lo destruído nos próximos tempos e, portanto, sem condições de assegurar aquilo que são as funções fundamentais que um estado de bem-estar deve ter e deve poder ser capaz de assegurar. E desta forma, portanto, terminava a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção e, portanto, passaria a palavra. Muito obrigada. Bom dia. Antes de mais, queria agradecer ao professor Rogério Fernandes Ferreira por mais uma vez me ter convidado para vir moderar esta apresentação em nome da Agência Lusa. Recordar que ainda há poucos meses estivemos todos juntos na Gulbenkian a apresentar a proposta de Orçamento de Estado para 2020, que previa o primeiro excedente da democracia, e que, passado tão pouco tempo, já estamos, por via da pandemia, a apresentar um orçamento ou uma proposta de alteração orçamental que, como a professora Nazaré explicou muito, muito bem e até de forma perturbadora, nos traz bastantes incertezas em relação ao futuro e à própria proposta que foi apresentada. Queria só deixar duas questões práticas. É que quem está a ver através desta plataforma ou através da página do Facebook pode, no final das apresentações, enviar-nos questões sobre o que acharem que deve ser questionado, e também que todas as apresentações que vão ser feitas serão disponibilizadas a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Assim sendo, pedia já à doutora Ana Rita Calmeiro que seguisse com a sua apresentação. Irá-nos apresentar as medidas de apoio e incentivo financeiro, nomeadamente a dinamização do emprego e o apoio ao rendimento. Obrigado. Com cliques de computador. E, portanto, inicio assim a minha exposição, abordando as medidas de apoio e de incentivo financeiro que nos são trazidas pela Resolução 41/2020, de 6 de março. Esta resolução propõe um programa de estabilização económica e social que aborda o emprego, a retoma progressiva, e essa será um pouco a área da minha intervenção. É curioso notar que, nas perspectivas macroeconómicas da resolução, o Governo estabelece o paralelo com a grande crise de 1929. E, de facto, o paralelo não se estabelece só em termos de crise, mas também em termos de resposta, porque se nos recordarmos do New Deal de Roosevelt, percebemos que, em termos de resposta, o ataque à crise com obras, com proteção de rendimento, basta recordar que o salário mínimo nacional foi criado nos Estados Unidos em 1933, portanto temos aqui o mesmo tipo de proteção ao rendimento, e ainda algumas soluções similares relacionadas com a redução da jornada de trabalho. Percebemos que há de facto similitude no problema e similitude na solução. Para velhos problemas, algumas soluções antigas com uma marca nova, uma marca digital e uma aposta na formação. É talvez o elemento diferenciador destas medidas de apoio e de incentivo financeiro. O Governo não quis avançar para este programa ou para esta fase de abordagem à pandemia sem um plano, numa tentativa de graça sem pés nem cabeça, e, portanto, ter um plano nunca é mau, daí a necessidade de estruturar vários programas de apoio sectoriais. E, portanto, entrando na minha apresentação, passaria a abordar este pilar do Programa de Estabilização Económica e Social, o emprego e a retoma progressiva, começando por dizer que o emprego tem uma abordagem relacionada com
o regresso à atividade profissional e também uma medida de estímulo relacionada com o lançamento de obras ditas de proximidade, disseminadas pelo território. Essa parte relacionada com as obras de proximidade ficará de fora desta apresentação, não era possível incluir tudo. Digo apenas que são obras relacionadas com escolas, rede hidrográfica, rede rodoviária, rede ferroviária e, portanto, uma abordagem holística de obras públicas será aliada a alterações ao Código dos Contratos Públicos, ao Código de Procedimento Administrativo, um Simplex mais SOS, portanto, haverá aqui um sem fim de alterações no tocante à obra pública para criação de emprego. Dedicar-me-ei, sim, ao regresso à atividade profissional, e este regresso à atividade profissional pode estruturar-se em 4 pilares, ou pelo menos são estes os pilares que achei mais interessante destacar. O programa Ativar, alguns apoios ao emprego na retoma, a proteção de rendimentos e o teletrabalho. O programa Ativar é um programa ambicioso, como podem perceber, tem um orçamento de 106 milhões de euros, dirigido ao IFP, e que nos é, enfim, concedido pelo Fundo Social Europeu. É um programa muito abrangente e ambicioso, que se estrutura em abordagem a apoio ao emprego, formação profissional, requalificação e apoio à contratação de recursos humanos altamente qualificados. Dentro dos apoios ao emprego, gostaria de realçar estes programas, o Impulso PME, que é um impulso PME jovem dedicado a empresas maduras, que são empresas com mais de 5 anos, com viabilidade e em setores estratégicos, que serão apoiadas para contratar jovens com menos de 35 anos. Receberão um apoio com a duração de 12 meses e com majoração para a contratação de jovens de sexo subrepresentado na empresa. Temos um outro programa que é o Empreende 2020. Este programa consiste num concurso nacional dedicado a jovens e desempregados para a criação do próprio emprego. Terá uma cota para mulheres, uma majoração do apoio em setores estratégicos assimétricos e dedica-se sobretudo a jovens à procura do primeiro emprego ou os chamados jovens NET, jovens que não têm trabalho, que não têm emprego e que não têm formação. Portanto, é um apoio dirigido a esse público. Depois temos o programa Coeso mais Coeso Emprego, que financia a criação de postos de trabalho, sobretudo no interior, suportando a criação do posto de trabalho e os custos inerentes. Com majoração do apoio na contratação de emigrantes e lusodescendentes, é um apoio dirigido à contratação sem termo e com a duração de 36 meses. A rede de mercado social de emprego dirige-se ao reforço de emergência a equipamentos sociais, que tem um pequeno programa com uma designação própria, o MARES, e a parcerias locais para emprego e formação. O apoio extraordinário à inserção de pessoas com deficiência prorroga de forma excepcional até finais de 2020 os estágios que estiverem em curso. E, finalmente, os hubs sociais de emprego serão uma rede incubadora de procura de emprego com uma metodologia colaborativa e inovadora, com o apoio de um mentor que ajudará na aquisição de competências e de rotinas de trabalho em conjunto. No âmbito da formação profissional, temos 2 programas, o programa Prodigital e o Jovem Mais Digital. Ambos têm a ambição de se dirigir a 40 mil novos desempregados, dispõem de 35 milhões de euros, que também serão geridos pelo IFP, e têm uma política pública subjacente, uma política pública dita de banda larga,
conceder a garantia digital até 2023 a todos os desempregados. O que é esta garantia digital? É a garantia de que até esse ano, 2023, todos os empregados terão uma formação e uma preparação digital. O programa Prodigital está vocacionado para os equipamentos dos centros de formação do IFP, para que possam fazer formação à distância, e o Jovem Mais Digital dirige-se a jovens desempregados ou recém-formados à procura de primeiro emprego, licenciados ou com o 12º ano. E a formação que vão receber é na área do comércio eletrónico, programação, aplicações móveis e web design. No âmbito da requalificação profissional do ensino superior, temos programas de formação que também ambicionam destinar-se a 10.000 desempregados cada um, desempregados ou trabalhadores em layoff. Têm em comum os 2 primeiros, o de formação no ensino superior politécnico e as licenciaturas no ensino superior em regime pós-laboral, o facto de ambicionarem iniciar-se já em julho de 2020. As formações no ensino superior politécnico terão um orçamento de 5 milhões em 2020 e um orçamento de 10 milhões em 2021. E o segundo, as licenciaturas no ensino superior, destina-se a jovens adultos com mais de 23 anos. O apoio à contratação de recursos humanos altamente qualificados destina-se a empresas e entidades de centros científicos e tecnológicos e ambiciona criar 654 postos de trabalho, dos quais 614 no interior do país. Aliás, isso é uma constante nestas medidas, é a direção do apoio de uma forma acentuada para o interior do país. Os apoios ao emprego e à retoma, portanto, aqui temos uma sequência ao layoff simplificado que nos foi implementado através do Decreto-Lei número 10G/2020, de 26 de março. O layoff simplificado, como sabemos, abrangeu 100.000 empresas, 800.000 trabalhadores. O número de trabalhadores em layoff continua a crescer significativamente, mas foi necessário ponderar e pensar na continuidade deste programa. E, portanto, para empresas encerradas por determinação do Governo, há uma medida específica, essas podem continuar a beneficiar do layoff simplificado, que o layoff simplificado, na sua generalidade, é também prorrogado até finais de julho, mas, além destas situações especiais, temos a criação do mecanismo de apoio à retoma progressiva e o incentivo extraordinário à normalização. Utilizando este quadrinho que está na própria resolução e que simplifica um pouco a explicação, percebemos que no mecanismo de apoio à retoma progressiva há uma tendência para o trabalhador se aproximar de 100% da sua remuneração, graças ao apoio. Aplica-se a empresas, portanto, são empresas elegíveis entre julho e dezembro de 2020, com quebras de faturação iguais ou superiores a 40%, e é um quadro de apoio que conta com o financiamento do Orçamento de Estado e do programa SURE, recebendo muito dinheiro, 713 milhões de euros. O acesso a este mecanismo tem condicionalismos, a proibição dos ditos despedimentos de salvação empresarial, o despedimento coletivo, o despedimento por extinção de posto de trabalho, o despedimento por inadaptação, e ainda outro condicionalismo, a proibição de distribuição de dividendos durante a aplicação da medida. O incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial já estava previsto no artigo 10º do Decreto-Lei número 10G/2020, mas só com uma primeira opção. O programa vem acrescentar-lhe uma segunda opção. Portanto,
as empresas que estiveram no regime de layoff simplificado ou num plano extraordinário de formação e que não utilizaram o mecanismo anterior, o mecanismo de apoio à retoma progressiva, podem optar entre dois apoios. O apoio A, one-off, portanto, no valor de um salário mínimo nacional, ou o apoio B, o apoio ao longo de 6 meses, no valor de 2 salários mínimos nacionais por trabalhador, acrescido de uma redução de 50% de contribuições para a segurança social. E, portanto, este incentivo financeiro tem esta possibilidade de opção, mantendo os condicionalismos o primeiro condicionalismo que referi anteriormente para o mecanismo, ou seja, a proibição de despedimentos durante a duração da medida e nos 60 dias subsequentes. Entrando na proteção de rendimentos, comecemos por olhar para o complemento de estabilização, visa mitigar a perda do rendimento familiar. Esta medida conta com uma verba de 70 milhões de euros, também partilhada pelo Orçamento de Estado e pelo SURE. Este complemento corresponde ao montante da perda de rendimento de um mês, mas dentro dos limites que podem ver no PowerPoint. O apoio extraordinário para trabalhadores independentes e informais em situação de desproteção social é um apoio com um orçamento de 30 milhões de euros para conceder um IAS, portanto, que corresponde atualmente desde a Portaria 27 de 2020, de 31 de janeiro, a 438,81 €. E, portanto, este apoio será a conceder entre julho e dezembro de 2020, consiste na concessão deste apoio financeiro e na integração na segurança social, no regime de proteção social pública durante 36 meses destes trabalhadores. Em relação ao teletrabalho, uma curiosidade primeiro, porque foi recentemente publicado um estudo do professor Pedro Martins, que, se recordarão, foi secretário de Estado, é professor no Queen Mary College em Londres, que diz que no mercado nacional há apenas 9% de trabalhadores com potencial elevado para teletrabalho e que 54,4% de trabalhadores têm um potencial muito baixo para teletrabalho. São números curiosos, sobretudo se os compararmos com os números nos Estados Unidos da América, onde se diz, e se publicou recentemente também, que 40% dos trabalhadores já estão em teletrabalho, pelo menos parcialmente. E, portanto, são mercados muito diferentes e é necessário ter essas diferenças em consideração na análise destas medidas. O Governo propõe-se, em primeiro lugar, a colocar em 25% da administração pública em teletrabalho. Além disso, através do programa que há pouco abordei, o Mais Coeso Emprego, o programa Mais Coeso Emprego, facilitar a mobilidade de trabalhadores e das suas famílias para o interior do país, suportando a criação dos seus custos de trabalho no interior do país. E, finalmente, no apoio à criação de espaços de teletrabalho para os chamados nómadas digitais, para millennials, em colaboração com municípios e parques tecnológicos. Portanto, são as 3 abordagens que o Governo faz ao teletrabalho, que, aliás, como todos sabem, já existe no nosso Código do Trabalho, no artigo 175, e, portanto, temos legislação e regulamentação suficiente para o implementar. Abandonando a área do emprego e dedicando-me para finalizar a parte dos apoios ao rendimento, gostaria de fazer uma pequena ressalva inicial. Esta área é muito vasta, é enorme, era impossível conter tudo nesta apresentação. Direi apenas que, em termos de apoios ao rendimento, há apoios dirigidos ao rendimento familiar, naturalmente, com alterações ao período de referência do rendimento de inserção. Por exemplo, que deixou de ser 3 meses e passou a ter como referência o rendimento atual. Há a criação de um subsídio complemento social de desemprego com prorrogação automática, o que não sucedia até agora, e também um programa alimentar. Mas a vertente ou o apoio que escolhi
trazer-lhes para abordar é a reconversão, é uma área de negócio sempre na moda e muito útil, a reconversão do alojamento local. Portanto, este apoio dirige-se a programas municipais de arrendamento que pretenderão combater a dificuldade de acesso à habitação de famílias com rendimentos intermédios. O Programa Municipal de Arrendamento terá como objetivo subarrendar a preços acessíveis, o que também abre o leque de opções disponíveis a proprietários de alojamento local que neste momento estejam preocupados com a situação e o aproveitamento dos seus alojamentos, uma vez que há uma quebra acentuada na atividade turística em Portugal. Este apoio consiste numa comparticipação que custará, ou que se prevê que venha a custar no seu todo 4,5 milhões por ano, à qual acrescerá o custo-benefício fiscal que lhe vem associado, no valor de 12,9 milhões. A comparticipação corresponde a metade, como explica ali o PowerPoint, o slide, a metade da diferença entre a renda paga e a renda recebida e com o benefício acrescido de uma isenção de IRS ou de IRC ao abrigo do programa de arrendamento acessível. E, portanto, espero não ter sido demasiado veloz. Isto é um mundo de intervenções e de instrumentos de dinamização do emprego e da retoma progressiva. Como perceberam, a resolução é um programa de intenções. Teremos que aguardar serenamente pela sua regulamentação, pela sua legislação. Não tardará, eu julgo que muito provavelmente hoje ou durante o fim de semana não haverá praia para juristas, porque haverá diplomas para analisar e matérias para estudar, mas temos que aguardar que, de facto, todo este plano de intenções, este mundo quase fantástico de estabilização, que ambiciona talvez mais do que uma estabilização, uma verdadeira transformação, se concretize com, esperamos e assim o desejamos, quando somos pessoas otimistas, com eficácia para a retoma económica do nosso país. Muito obrigada pela amabilidade de todos e até uma próxima ocasião. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Pedi agora ao Dr. Tomás Caveja Cassis que iniciasse a sua apresentação, que ainda se manterá dentro das medidas de apoio e incentivo financeiro, mas agora abordando os mecanismos de financiamento e o regime extrajudicial da recuperação de empresas. Bom dia a todos. Vamos aqui então analisar, portanto, a parte final do PES, do Programa de Estabilização Económica. Tenho uma perspectiva, se calhar, não tão otimista como a doutora Ana Rita. Aqui, essencialmente, eu penso que estes novos, portanto, os fundos comunitários, estes novos programas, acho que são uma oportunidade para Portugal, eventualmente para mitigar problemas estruturais e, portanto, seria muito importante que existissem precisamente medidas estruturais e não meramente conjeturais, destinadas apenas a combater os efeitos do Covid-19. São medidas que, neste momento, traduzem-se essencialmente em princípios gerais e, portanto, vamos ter que aguardar por uma maior concretização das mesmas, sendo que já ontem em Conselho de Ministros houve vários diplomas que foram aprovados e que se inseriam precisamente dentro do Programa de Estabilização Económica. Em primeiro lugar, relativamente a mecanismos de financiamento, temos um reforço em cerca de 6.800 milhões de euros do volume das linhas de crédito com garantia do Estado. Cerca de 1.000 milhões de euros serão destinados ao financiamento de micro e pequenas empresas. Poderão obter financiamentos até 50 mil euros cada uma. Continuarão a ser disponibilizadas as linhas de crédito específicas para certos setores, como é o caso do arrendamento e do turismo. E, por outro lado, existe igualmente, dentro destas linhas de crédito, um apoio ao financiamento e há encomendas internacionais no âmbito das linhas de apoio ao Covid-19. Em segundo lugar, o Estado português prevê, isto também coordenado com a Comissão Europeia e com o relaxamento das regras de auxílios de Estado,
Uma melhoria dos seguros de crédito, que se traduz essencialmente numa repartição tripartida da responsabilidade pelo incumprimento, que passa a ser então repartido entre as seguradoras, a empresa exportadora e o Estado. Isto poderá facilitar, as seguradoras poderiam ter alguma relutância numa fase inicial em conceder seguros, existindo esta proteção e esta garantia do Estado, será mais fácil para as seguradoras aceitarem cobrir precisamente estes riscos de incumprimento. Por outro lado, prevê-se a criação de um veículo destinado única e exclusivamente para aquisição de dívida emitida por PMEs, através da emissão de obrigações. Como sabemos, no ordenamento jurídico português, a emissão de obrigações e de dívidas está limitada às sociedades anónimas. Eu diria que em 80%, 90% dos casos das PMEs, estas seriam sociedades por cotas, e, portanto, estaria-lhes vedado o acesso à emissão de obrigações e títulos de dívida, e, portanto, este novo veículo, destinar-se-á precisamente a que o veículo adquira a dívida financeira e a coloque no mercado secundário para empresas que, à partida, não teriam acesso a essas obrigações. Por outro lado, e no âmbito das operações de sale and leaseback, há uma proposta de lançamento de opções de compra no montante global de 60 milhões de euros, sendo destes 60 milhões, 40 milhões destinados apenas ao turismo, e pretende-se, com esta medida, pretende-se efetivamente conceder mais fundo e mais tesouraria às empresas para que elas possam desenvolver a sua atividade económica, sendo que aqui dos vetores importantes para que as empresas possam aceder a este programa será projetos de modernização e eficiência energética ou de economia circular. Seguidamente, temos o Fundo de Capitalização de Empresas, que será a criação de um fundo de capital quase público e que será gerido pelo Banco de Fomento. Já veremos adiante a questão do Banco de Fomento. Este fundo de capitalização destinar-se-á essencialmente à capitalização de empresas viáveis com elevado potencial de crescimento. E a lógica que parece, uma vez mais, vamos ter que aguardar pela concretização, mas a lógica que parece estar subjacente a esta medida será uma lógica bastante semelhante à do capital de risco, ou seja, haver uma intervenção pública limitada dentro de empresas que possam estar a passar dificuldades, mas que têm potencial de crescimento, e, portanto, haver uma primeira fase de investimento e uma fase subsequente de investimento após que as empresas já estejam mais robustas do ponto de vista financeiro. Portanto, no âmbito deste fundo prevêem-se apoios a projetos empresariais com ligação tecnológica e ligação ao R&D. Em 2020 prevê-se que este fundo tenha uma dotação orçamental de 30 milhões de euros e de 50 milhões de euros no ano de 2021. Uma vez mais, a ideia será concentrar cadeias de produção e, portanto, essencialmente, incentivar as empresas à produção de bens transacionáveis e, portanto, tentando que a produção de determinados bens mais ou menos complexos fique toda ela localizada em Portugal, não sendo necessariamente as empresas terem de ir a outros países, China, Alemanha, Estados Unidos, para comprar esta peça ou aquela peça. Portanto, a ideia será portanto, dirigida exatamente à produção de bens transacionáveis. Outra medida que temos e que vem em linha já com as medidas que tinham sido aprovadas, as medidas temporárias foram aprovadas para combater e mitigar a pandemia do Covid-19 e que passa precisamente pelo apoio à inovação no Covid-19, destinado essencialmente a empresas que redirecionaram a sua produção para necessidades atuais. Portanto, empresas que passaram a produzir máscaras, viseiras, gel, etc. Em segundo lugar, para o próprio sistema científico e, em terceiro lugar, para a investigação e desenvolvimento na área do Covid-19. Muito importante parece-nos esta taxa de referência de 80% a fundo perdido, porque parece-nos muito importante que estes apoios, ao mesmo tempo que são concedidos, não criem um problema futuro de endividamento para as empresas. Haverá uma majoração deste apoio para as empresas que consigam concretizar os seus projetos de forma rápida, e este mesmo apoio terá aplicação retroativa aos projetos que já se iniciaram em fevereiro. Aqui temos uma série de programas que
se destinam precisamente à concentração e consolidação de PMEs. Temos o programa PME Crescer Mais, que se destina essencialmente que as empresas investam na área de consultoria, formação e networking. Temos a Bolsa de Valores, que será uma ideia ambiciosa de criar uma plataforma onde todas as empresas que estão interessadas em ceder capital, seja ele parcial ou a totalidade do seu capital social, e será assim uma plataforma que vai congregar compradores e vendedores de empresas. O programa Adaptar 2.0, que em certa medida, uma vez mais, vamos ter que esperar pela concretização dos programas, mas que nos parece em grande parte semelhante ao programa de mobilização do Fundo de Modernização do Comércio. Portanto, estes dois programas destinam-se essencialmente a modernizar o comércio, modernizar, por exemplo, o comércio com história e uma vez mais, aqui a valorização da digitalização avançada. A parte da digitalização avançada, uma vez mais, parcialmente sobreposto a este programa dos incentivos à transformação digital. Por outro lado, temos a promoção da economia azul, com a criação de vouchers de emprego e vouchers de inovação azul. Os vouchers de emprego vão destinar-se essencialmente a conceder apoios às empresas para a contratação de quadros altamente qualificados na área da economia azul, e o mesmo se aplicará aos vouchers inovação. Teremos ainda um programa de apoio ao investimento no setor agrícola e que pretende precisamente apoiar os jovens e, por outro lado, tem aqui um propósito de redução das importações e de uma maior autossuficiência do país no que diz respeito ao setor agrícola. Relativamente às moratórias bancárias, o novo programa prevê que as mesmas possam ser estendidas até 31 de março de 2021, assim como prevê um alargamento dos beneficiários de forma a que possam ser incluídos os imigrantes e que, portanto, não estavam a ser abrangidos pelas medidas provisórias e que com este programa passam a estar incluídos nas moratórias bancárias. A ampliação, por outro lado, do âmbito de aplicação das moratórias, não apenas aos contratos de crédito à habitação, mas também ao crédito ao consumo e o crédito ao consumo para a educação. Passando aqui agora à parte menos económica e aqui uma análise daquilo que o PES define como quadro institucional. Em primeiro lugar, temos a criação de um novo processo extraordinário de viabilização de empresas. Uma vez mais, temos apenas princípios gerais. Temos alguma dificuldade em compreender em que medida é que isto se vai diferenciar dos normais processos especiais de revitalização. Este programa tratar-se-á de uma homologação judicial de um acordo feito extrajudicialmente entre empresas e credores, e destinado essencialmente a empresas que não estejam sujeitas atualmente ao PER e que exista suscetibilidade de viabilização das mesmas. A concretização deste processo extraordinário teremos de aguardar uma vez mais para saber em que medida é que ela será aplicável às empresas. As alterações ao PER e ao regime extrajudicial de recuperação de empresas, uma vez mais, os princípios que aqui estão dizem apenas respeito à inclusão das dívidas fiscais nestes planos e à permissão de extensão dos planos prestacionais no que diz respeito a dívidas fiscais e à segurança social, que relativamente aos planos que terminem antes de 30 de dezembro deste ano. Por último, aquela que porventura será a medida mais importante deste PES será a recuperação de uma medida que já tinha sido prevista na anterior legislatura e que diz respeito à criação do Banco de Fomento. Esta criação do Banco de Fomento vai resultar da fusão da Instituição Financeira de Desenvolvimento S.A., da Sociedade de Garantia Mútua e da PME Investimentos, sendo que a integração através da fusão será feita na Sociedade de Garantia Mútua. Esta fusão foi aprovada ontem em Conselho de Ministros e como se prevê que a integração seja feita na Sociedade de Garantia Mútua, o que se prevê igualmente é que a sede do Banco de Fomento seja precisamente no Porto. Este Banco de Fomento não pretende ser uma concorrência a bancos comerciais, apesar de já ter sido pedida uma autorização à Comissão Europeia para que este possa atuar também como banco de retalho e,
prestando serviços e oferecendo produtos bancários, não apenas a empresas, mas ao público em geral. Por último, prevê-se aqui que o Banco de Fomento inicie a sua atividade em janeiro ou fevereiro de 2021, isto de acordo com a indicação da resolução do Conselho de Ministros de ontem. Eu agora passaria a palavra ao Dr. Vítor Costa, agradecendo desde já a vossa atenção. Obrigado. Obrigado, Dr. Tomás. Agora é a vez da doutora Marta Machado de Almeida, que apresentará um vasto conjunto de alterações de medidas fiscais que constam da proposta de alteração orçamental. Portanto, passava-lhe a palavra. Muito obrigada, Vítor. Muito bom dia a todos. Como já perceberam, a mim cabe-me falar de algumas das medidas fiscais. Efetivamente, e como também já foi aqui introduzido pelos meus colegas, ultrapassada esta fase mais crítica da emergência, estamos agora pretende-se passar agora por uma fase mais de estabilização e nesse sentido, o Plano de Estabilização Económica e Social veio de facto prever um conjunto de medidas que pretendem garantir esta estabilização, sendo certo que no plano fiscal algumas delas já foram materializadas na proposta ao orçamento retificativo para 2020. A mim cabe-me falar então destas medidas fiscais, grande parte delas já estão de facto materializadas e já temos alguma ideia da forma como vão funcionar. E depois, por fim, vou também deixar uma breve referência a duas medidas que constam do plano de estabilização, mas que ainda não foram materializadas nesta proposta e que vão ser mais à frente através de outras vias. A mim cabe-me falar das medidas mais relacionadas com o IRC. São medidas que genericamente pretendem fomentar a liquidez das empresas e que se prendem com três grandes temas. Por um lado, medidas relativas aos prejuízos fiscais, por outro lado, medidas relativas aos pagamentos por conta e depois, por fim, uma medida também bastante interessante relativa a um crédito fiscal extraordinário ao investimento. Começando então pela matéria dos prejuízos fiscais, esta proposta de orçamento retificativo consagra um enquadramento transitório e específico para prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 e 2021. Para percebermos um bocadinho o alcance deste enquadramento transitório, faço aqui uma pequena comparação com o regime que existe atualmente. Como sabem, atualmente temos um prazo de reporte que tem um limite de 5 anos. O que se prevê com este enquadramento transitório é a extensão deste prazo de possibilidade até um prazo de 10 anos, sendo certo que o prazo de 12 anos de reporte aplicável às pequenas e médias empresas se mantém. Por outro lado, como sabem, existem também regras de limite de dedutibilidade dos prejuízos ao lucro tributável, que atualmente se encontram fixadas em 70%, portanto a dedução dos prejuízos fiscais não pode ir além dos 70% do lucro tributável, e o que se prevê também neste regime transitório relativo a estes 2 anos é que este limite seja também aumentado para 80%. Por fim, em termos de contagem de prazo, que como sabem o regime atual prevê uma contagem contínua, prevê-se que seja suspensa a contagem do prazo de reporte até ao fim do período de tributação de 2021. Ainda em matéria de prejuízos fiscais, temos também aqui a consagração de um regime que eu diria que é inovador, porque pela primeira vez temos um regime que nos permite a dedução de prejuízos fiscais na esfera da entidade adquirente. Então, em que é que consiste este regime? Isto trata-se de um regime especial de transmissão de prejuízos fiscais aplicáveis a adquirentes de empresas consideradas em dificuldades e já veremos mais adiante que empresas são estas. Mais uma vez, para perceber o alcance deste regime, recordo um pouco aquele que é o regime atual. Como sabem, como acabámos de ver, temos uma regra geral de reporte de prejuízos fiscais que fixa um determinado período. E para além dessa regra temos, diria eu, um princípio geral de não transmissibilidade de prejuízos fiscais com algumas nuances. Por um lado, quando existe uma alteração de titularidade de mais de 50% do capital social, por regra, não é possível haver dedução de prejuízos fiscais, a não ser que seja reconhecido o interesse económico nessa aquisição, e nestes casos tem que haver um requerimento expresso, uma decisão expressa de aceitação destes prejuízos. E há também uma possibilidade de dedução proporcional de prejuízos fiscais em caso de fusões. Tirando estas duas situações, temos apenas a regra geral de reporte e nada mais. O que se pretende agora é que, em casos de aquisições que sejam efetuadas até 31 de dezembro deste ano,
os prejuízos fiscais da entidade adquirida possam ser transmitidos e deduzidos na esfera do sujeito passivo adquirente. E mais uma vez, e também seguindo a lógica das restantes regras, esta dedução terá que ser feita na proporção da participação social da aquisição que é feita. Obviamente, apesar de se permitir este regime especial, as regras gerais de dedução de prejuízos fiscais terão que ser respeitadas. Portanto, como disse há pouco, estas aquisições têm que acontecer até dia 31 de dezembro de 2020 e também aqui uma nota para o facto da sociedade adquirida ter que indicar o seu consentimento para que esta transmissão de prejuízos fiscais possa ser operada. Obviamente, este regime especial, para poder vigorar em determinadas condições cumulativas, tem que ser respeitadas. Eu destaco apenas aqui algumas das condições, até por questões de tempo, obviamente destaco aquelas que me pareceram mais importantes. Para que isto possa acontecer, não poderão ser distribuídos lucros pela sociedade adquirida durante 3 anos, contados da data de produção de efeitos do benefício. Por outro lado, a participação social maioritária deverá ser mantida ininterruptamente por um período não inferior a 3 anos. E, finalmente, a sociedade cuja participação é adquirida não poderá cessar contratos de trabalho também durante um período de 3 anos. Em relação ao conceito de empresa em dificuldade, a proposta de orçamento remete para um documento da Comissão relativo a orientações referentes aos auxílios de Estado e, muito resumidamente, poderão encaixar-se neste conceito empresas que estejam em situações em que metade do seu capital social tiver desaparecido devido a perdas, se tratar de uma empresa em que pelo menos algum dos sócios tenha responsabilidade ilimitada, também nas situações em que metade do capital tiver desaparecido, ou então quando a empresa preencher os critérios ou for mesmo objeto de um processo de insolvência. Passando então para outra medida que também consta da proposta e que também toca aqui no tema dos prejuízos fiscais. Temos um incentivo denominado de incentivo às reestruturações empresariais. Efetivamente, como disse há pouco, nos casos das fusões que beneficiem do regime da neutralidade fiscal previsto no Código do IRC, há uma possibilidade de dedução de prejuízos fiscais na esfera da nova sociedade, da incorporante, possibilidade essa que está limitada ao próprio património das sociedades envolvidas. O que se prevê com este incentivo são 2 aspectos. Por um lado, prevê-se que estas fusões possam ocorrer sem esta limitação que existe na dedução de prejuízos fiscais aplicável às fusões, nos primeiros 3 anos de tributação. Portanto, há aqui uma maior abertura na dedução dos prejuízos fiscais e, por outro lado, o segundo aspecto tem a ver com a não aplicabilidade da derrama estadual também nos primeiros 3 períodos de tributação. Estamos a falar de um encargo que varia entre 13% e 9% para entidades que têm lucros tributados superiores a 1,5 milhão. Portanto, não deixa também de ser um incentivo relevante. Mais uma vez, também este incentivo para ser aplicável terão que ser preenchidas condições cumulativas. Mais uma vez, também destaco apenas algumas, aquelas que me pareceram mais importantes. Portanto, os sujeitos envolvidos deverão ser qualificados como PMEs, a atividade principal dos sujeitos passivos deverá ser substancialmente idêntica, não poderão ser distribuídos lucros durante 3 anos, à semelhança da condição que vimos há pouco, e não poderão existir relações especiais entre as sociedades envolvidas. Passando então aqui para a matéria de pagamentos por conta, temos também aqui alguns ajustamentos às regras vigentes, diferentes, como vamos ver em sede de IRS e em sede de IRC. Como sabem, atualmente, quer em matéria de IRS, quer em matéria de IRC, a legislação prevê 3 pagamentos por conta, em julho, setembro e dezembro. O que se prevê aqui é que em IRS haja um adiamento, ou seja, possibilita-se a possibilidade de regularização do primeiro e do segundo pagamentos no prazo do terceiro, ou seja, até dia 20 de dezembro, sem qualquer ónus ou encargo. No IRC vamos um pouco mais além, portanto, temos um bocadinho mais do que um adiamento, temos uma verdadeira redução, com condições, que poderá ir até 50% nos casos em que se verifica uma quebra de 20% na média mensal de faturação, ou até 100% nos casos em que se verifica uma média de 40%, uma quebra, 40% na média mensal de faturação. Em sede de pagamentos por conta, foram também estabelecidas regras específicas para sujeitos passivos que tenham a sua atividade enquadrada nas classificações de alojamento e restauração.
Nestes casos, prevê-se que a redução possa ir do primeiro e do segundo pagamento, possa ir também até 100%, sendo certo que se equipara alojamento e restauração, as entidades que, independentemente da classificação da atividade económica, tenham tido 50% do seu volume de negócios do período anterior correspondente a estas atividades de alojamento e de restauração. Depois, estabelece também aqui, relativamente às entidades enquadradas no regime especial de tributação de grupos de sociedades, em que 50% do volume de negócios seja também referente a estas áreas de atividade, clarifica-se que a redução também pode ir até 100% no pagamento que deverá ser efetuado pela sociedade dominante, neste caso. Chegamos então aqui ao crédito fiscal extraordinário ao investimento. Como referi há pouco, é uma medida de incentivo ao investimento, a par de outros instrumentos que já existem no Código Fiscal do Investimento, e que consiste numa dedução à coleta no IRC, ou seja, numa só ao valor de imposto a pagar, no montante de 20% das despesas de investimento em ativos afetos à exploração que sejam efetuadas ou no segundo semestre de 2020 ou no primeiro semestre de 2021. Como funciona este crédito fiscal? Portanto, o montante que pode ser, o montante máximo, como acontece neste género de medidas, é estabelecido um montante máximo acumulado das despesas de investimentos elegíveis, que neste caso é fixado em 5 milhões de euros por sujeito passivo. A dedução, o que significa, peço desculpa, vou voltar aqui um bocadinho atrás, o que significa que podemos ter aqui situações de deduções à coleta que podem ir até 1 milhão, atendendo ao montante que é estabelecido pelo crédito. A dedução é efetuada na liquidação de IRC dos períodos de tributação de 2020 ou 2021 até à concorrência de 70% da coleta deste imposto, sendo certo que a importância que não possa ser deduzida nestes períodos de tributação poderá ser, nas mesmas condições, deduzida nos 5 períodos de tributação subsequentes. Esta medida é aplicável aos sujeitos passivos de IRC que exerçam a título principal uma atividade comercial, industrial ou agrícola, e, mais uma vez, existem também várias condições cumulativas, deixo aqui referência a apenas uma, que é comum também às anteriores e aos anteriores benefícios, que tem a ver com a não possibilidade de cessação de contratos de trabalho durante os 3 anos subsequentes à produção de efeitos do benefício. Em termos de despesas elegíveis para efeitos deste crédito e despesas não elegíveis, genericamente são consideradas despesas elegíveis todas as despesas de investimento em ativos fixos tangíveis e ativos biológicos, assim como despesas relativas a projetos de desenvolvimento e despesas com elementos de propriedade industrial. No elenco de despesas não elegíveis temos viaturas, mobiliário e artigo de conforto ou decoração, construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios e, genericamente, ativos intangíveis. Por fim, e como referi no início, deixo aqui também uma referência breve a outras medidas fiscais que constam no PES, mas que ainda não estão materializadas nesta proposta de lei. A primeira, que tem a ver, que se encontra sistematizada nas medidas de apoio ao turismo, é inclusivamente uma medida que se prevê que seja financiada pelo Turismo de Portugal, que se destina a empresas organizadoras de eventos e que tem a ver com a devolução de IVA a estas entidades. E uma segunda, também em matéria de IRC, que tem a ver com a não aplicabilidade do agravamento de 10% nas taxas de tributação autónoma, que agravamento este que se encontra previsto para as empresas que apresentem prejuízos fiscais. Portanto, o que se prevê é que as empresas que apresentem prejuízo fiscal em 2020, mas que tenham apurado lucro nos anos anteriores, não sejam penalizadas com este agravamento de 10%. E do meu lado é tudo. Passo assim então a palavra ao Vítor. Obrigado, Marta. Agora é a vez da doutora Vânia Codesso, que ainda dentro das medidas fiscais irá abordar o regime nacional de pagamento em prestações. Bom dia a todos. Eu venho aqui continuar aqui estas medidas fiscais no fundo, só para falar de um regime aqui excepcional em particular, continuando aqui já o trabalho feito pela doutora Marta. No fundo aqui, o que acontece,
O que aconteceu aqui é que foi estipulado, portanto, durante este período de pico pandémico, foram suspensos todos os pagamentos em prestações no âmbito do processo de insolvência, de recuperação, de revitalização de empresas. E agora o governo veio criar aqui uma espécie de um regime excepcional, pagamento em prestações também para estas mesmas dívidas tributárias e dívidas à segurança social, mas exclusivamente para estas entidades que já se encontravam em dificuldades antes desta crise, mas em concreto entidades que já se encontravam a cumprir planos aprovados de recuperação. Vamos então começar aqui a apresentação. Portanto, como eu estava a referir, estes planos prestacionais são, portanto, estes planos prestacionais que foram autorizados pela Administração Tributária ou pela Segurança Social, que tenham sido aprovados no âmbito de um processo de insolvência ou de um processo de revitalização, ou aqui num processo especial, no âmbito do processo especial para acordo de pagamento, que abrange entidades singulares, pessoas singulares ou entidades sem fins lucrativos, e ainda no âmbito do RER, do regime extrajudicial de recuperação de empresas. Portanto, aqui o legislador deixou bem claro que isto não abrange os contribuintes que estejam a levar a cabo planos de pagamento prestacionais no âmbito de processos de execução fiscal que não tenham os planos aprovados no âmbito dos regimes que eu acabei de enumerar. Portanto, este regime excepcional aplica-se a dívidas que tenham sido constituídas ou que venham a ser constituídas, portanto, dívidas tributárias que respeitem a fatos tributários ocorridos, portanto, no período de pico pandémico, portanto, ocorridos entre 9 de março e 30 de junho de 2020. Ou então, dívidas tributárias e dívidas à Segurança Social vencidas neste mesmo período de 9 de março a 30 de junho de 2020. Aqui, o que se permite é que estas dívidas possam ser incluídas nestes planos de pagamento em prestações que já estavam em curso, exatamente nas mesmas condições que já estariam previstas, e exatamente pelo número de prestações em falta no mesmo. Sendo que aqui há uma pequena particularidade, que se esse plano terminar antes da data de 31 de dezembro de 2020, o número de prestações aplicável somente às novas dívidas pode ser estendido até esta data. Portanto, isto não aproveita às demais dívidas. E ainda, e muito importante, sem a necessidade de prestar quaisquer garantias adicionais. E aqui parece-me que é a grande vantagem, portanto, mantêm-se aqui as garantias que já estavam prestadas, inclusive o legislador permite que estas sejam ou venham a ser reduzidas nos termos legais em função do pagamento que vão sendo feitos, e, portanto, parece-me aqui uma grande vantagem. E realmente, relativamente a este regime excepcional, é tudo. Passo então a palavra ao Dr. Vítor Costa. Muito obrigada pela atenção. Um bom dia. Obrigado, doutora Vânia. Agora voltamos novamente ao Dr. Rogério Fernandes Ferreira para apresentar uma medida prevista na Lei de Alteração Orçamental que tem a ver com o adicional de solidariedade sobre o setor bancário. Muito obrigado, Vítor. Bom, eu queria-vos falar aqui não será uma nova taxinha, mas provavelmente, como iremos ver, de um novo impostozinho. Como sabem, e como a comunicação social tem dito, vai haver uma diminuição durante o ano de 2020 substancial das receitas, além de um aumento substancial também das despesas, e portanto estas diferenças têm que ser financiadas, obviamente, ou com empréstimos, coisa que serão também, ou com impostos. Temos aqui um primeiro imposto, e julgo que será esta a sua natureza, que se chamou do novo adicional, é um novo adicional de solidariedade sobre o setor bancário. A primeira questão que se coloca é de saber quais são os objetivos que o legislador teve para criar este novo adicional. Expressamente e explicitamente o legislador diz-nos que se destina ao financiamento do sistema da segurança social e prevendo-se, por isso,
uma consignação integral, uma afetação integral da respectiva receita ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E o legislador justifica e procura, desta forma, legitimar, porventura até constitucionalmente, este novo imposto, dizendo que ele servirá como compensação pela isenção do IVA que é aplicável à generalidade dos serviços e operações financeiras, aproximando, acrescenta, a carga fiscal suportada pelo setor financeiro à que onera os demais setores. É uma justificação um pouco estranha, porque há muitas outras entidades que têm o mesmo regime de IVA, em primeiro lugar, estou aqui a pensar designadamente nas seguradoras e nas operações de seguro, mas há muitas outras que estão nesta situação, e, portanto, como iremos ver, não se percebe bem porque é que este adicional tem como destinatário exclusivo, efetivamente, o setor bancário. E depois, esta justificação é estranha também do ponto de vista jurídico, porque trata-se de uma isenção que decorre de uma diretiva comunitária e, portanto, que é de alguma forma imposta também ao Estado português, como é imposta a outros Estados comunitários. Quem é que está sujeito? É a pergunta que se faz. O legislador é claro sobre esta matéria, decalca, trata-se de um adicional, portanto, decalca o regime sobre as contribuições, as anteriores contribuições para o setor bancário, e diz-nos que quem está sujeito são efetivamente os bancos, ou seja, as instituições de crédito com sede principal e efetiva da administração e da administração em território português, em Portugal, as filiais em Portugal aqui situadas de instituições de crédito que não tenham cá a sua sede principal e efetiva da administração em território português, e ainda as sucursais existentes em Portugal de instituições de crédito com sede principal e efetiva fora do território português. O que é que está sujeito? O que é que está sujeito? Ou seja, a incidência objetiva deste novo adicional. Mais uma vez, o legislador decalca no regime das contribuições para o setor bancário este novo imposto. Estão sujeitos os passivos apurados e aprovados pelas instituições bancárias e, portanto, e além disso, o valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do balanço das mesmas entidades. A base de incidência, o legislador diz que é apurada, calculada por referência à média anual dos saldos finais de cada mês, que tenham correspondência nas contas anuais do próprio ano a que respeita o adicional. Como vemos, há aqui, do ponto de vista da incidência objetiva, digamos, praticamente um copy-paste, digamos, um decalque, tratando-se de um adicional sobre a base de incidência das contribuições para o setor bancário. As taxas aplicáveis são, naturalmente, tratando-se do adicional, significativamente inferiores àquelas que são aplicáveis nas contribuições para o setor bancário. Temos uma taxa de 0,02 sobre os valores dos elementos dos passivos das instituições bancárias abrangidas e uma taxa de 0,00005% sobre o valor nocional dos instrumentos derivados fora do balanço. Como é que se processa a liquidação? A liquidação aqui é processada pelo próprio sujeito passivo. Estamos perante uma autoliquidação feita anualmente, com base numa declaração de modelo oficial que o regime transitório, aqui previsto também, prevê que venha a ser aprovado por uma portaria e até ao último dia do mês de junho, em princípio, do mês de junho, iremos ver e que se aplicará já durante este ano. O pagamento, uma vez que se trata de autodeclaração, o pagamento será feito exatamente no mesmo prazo, ou seja, até o último dia do mês de junho. Bom, há aqui uma previsão de um regime transitório. De alguma forma, a primeira questão que se coloca até é de saber se nós não estamos aqui com este regime transitório, perante normas retroativas. Reparem que a base para 2020 e depois, como iremos ver, para 2021, a base de incidência é calculada por referência à média semestral dos saldos finais de cada mês que tenham correspondência nas contas relativas ao primeiro semestre de 2020, ou seja, anteriormente
à entrada em vigor e à publicação desta norma, e a autoliquidação e o pagamento serão realizados até o dia 15 de dezembro de 2020. É evidente que isto vai levantar um problema, que já vos falarei a seguir, e relativamente ao exercício de 2021, teremos também a base de incidência calculada por referência à média semestral dos saldos finais de cada mês, que tenham correspondência nas contas relativas agora ao segundo semestre de 2020 e a autoliquidação e o pagamento serão realizados até 15 de dezembro do ano que vem, ou seja, do ano de 2021. Mais uma vez, aqui o problema da retroatividade não se colocará, obviamente, porque este segundo semestre de 2020, ou neste segundo semestre de 2020, onde está a base de incidência, é já posterior à publicação e à entrada em vigor desta legislação. A questão que se pergunta, e portanto deixo-vos aqui algumas questões, a primeira é saber qual é a natureza deste tributo, chamemos-lhe assim. Em primeiro lugar, julgo que ninguém terá dúvida que se trata de um imposto acessório. Portanto, se há um imposto acessório, há também um imposto principal. Esse imposto principal é, sem sombra de dúvidas, as contribuições para o setor bancário. A questão que se coloca é que, sendo um imposto acessório, se tratará de um adicional ou de um adicionamento. O legislador chama-lhe adicional, mas o adicional incide sobre a coleta do imposto principal, enquanto que o adicionamento incide sobre a matéria coletável do imposto principal. Parece que estamos aqui mais próximos do adicionamento do que do adicional. E a questão que se coloca também é de saber se estamos perante um imposto acessório com natureza próxima de um adicionamento, se o legislador não terá tentado, de alguma forma, mudar a natureza do imposto com aquele pseudo ou alegado objetivo de compensação da desigualdade decorrente da isenção do IVA. Será que o legislador quer que nós estejamos perante um novo tipo de contribuição, mas onde está a externalidade negativa que justifica esta contribuição? Portanto, provavelmente estaremos efetivamente perante um verdadeiro imposto, um imposto acessório e um imposto com natureza de adicionamento. A segunda questão que se colocará aqui também é se não haverá aqui uma discriminação relativamente a estes sujeitos passivos. Porquê estes sujeitos passivos? Com base na referida justificação, quando há outras entidades que também beneficiam dessa isenção do IVA. Algumas são isenções subjetivas e outras, como estas, são isenções objetivas. Porquê apenas as instituições bancárias? É evidente que isto, do ponto de vista constitucional, levantará certamente algumas dúvidas. Como levantará dúvidas este regime transitório? Porquê aplicar, como é que se pode aplicar relativamente ao primeiro semestre já decorrido, novas taxas e novos impostos que são criados apenas a partir do segundo semestre? Provavelmente, com dificuldade, estaremos aqui perante aquilo que o legislador e a doutrina e a jurisprudência têm qualificado como mera retrospectividade, mas estaremos aqui perante uma verdadeira retroatividade, essa sim, proibida expressamente pela nossa Constituição. Outro problema que se coloca aqui menos dubitativamente, mas o legislador provavelmente intencionalmente não quis ser claro, será que estamos perante um imposto extraordinário, perante um imposto excepcional, perante um imposto transitório aplicável exclusivamente à base de incidência de 2020 e de 2021? Parece que não. Parece que é um imposto que não se vai aplicar apenas durante estes 2 anos. Em primeiro lugar, porque este regime de 2020 e 2021 está previsto expressamente como regime transitório em disposições transitórias, e, por outro lado, o regime-regra parece prever a possibilidade da sua continuidade relativamente aos anos posteriores. Está aqui aberto, de facto, provavelmente, a partir de agora, um novo foco de pandemia e que vai ter a ver com este novo contencioso tributário que se irá efetivamente suscitar
a partir daqui. Muito obrigado também pela presença de todos, infelizmente não os posso ver diretamente, e passo a palavra ao nosso querido moderador, Vítor Costa. Muito obrigado. Obrigado. Vamos entrar então agora no período de perguntas e respostas. Nós já temos algumas perguntas que nos foram enviadas. Ainda assim, eu começava com uma pergunta primeiro para o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, que tem a ver com a polémica que existe em torno, ou que foi criada por um parecer entregue pelo Governo no Parlamento, que de alguma forma pretendia, ou diz-se que pretendia limitar a capacidade dos vários partidos apresentarem propostas de alteração à proposta de alteração de orçamento do Governo. E queria ouvi-lo sobre isso. Isto, para quem não tem formação nenhuma em direito, como é o meu caso, é uma coisa que me cria muita confusão, e até porque nos vários orçamentos que fui acompanhando enquanto jornalista, não me recordo de alguma vez uma questão destas ter sido colocada. Obrigado pela questão, julguei uma questão interessante, aliás tem sido discutida aqui muito, pelo menos na comunicação social. A resposta exige alguma explicação. É que nestas matérias, em matéria de alteração do orçamento, há duas competências que são duas competências exclusivas. Em primeiro lugar, o Governo tem a iniciativa orçamental, e em segundo lugar, a Assembleia é quem tem a competência exclusiva também de aprovação do orçamento. O orçamento agora, e a partir de determinado momento, já na vigência da Constituição, passou a ser um orçamento monista, não é um orçamento dualista. Antes nós tínhamos uma lei do orçamento aprovada pela Assembleia da República, e temos o Orçamento Geral do Estado aprovado pelo Governo. Já não temos hoje, apesar de algumas pessoas ainda falarem no Orçamento Geral do Estado, não temos um Orçamento Geral do Estado. Temos apenas um Orçamento do Estado, apenas uma lei do Orçamento do Estado. Portanto, o sistema orçamental da Constituição é monista, é aprovado pela Assembleia da República. E há aqui duas competências exclusivas. Há a competência do Governo, que é de iniciativa, e a competência da Assembleia, que também é exclusiva de aprovação do orçamento. Quando o orçamento é aprovado, de início, quando é aprovado, o Governo propõe o seu programa financeiro, que está contido no orçamento, e a Assembleia da República pode aprová-lo, pode rejeitá-lo ou pode alterá-lo, porque o sistema é monista. Portanto, o orçamento é da Assembleia da República, ainda seja da iniciativa do Governo. Mas depois de aprovado esse programa financeiro, não pode depois a Assembleia, e é isso que decorre da Lei Travão, não pode depois a Assembleia da República, os deputados, virem a alterar o programa financeiro que permitiram que o Governo executasse. Não é? No fundo é isto, é para isso que significa a Lei Travão. Ou seja, não podem alterar o equilíbrio entre as receitas e as despesas que a Assembleia aprovou inicialmente durante o ano em curso. Dou-vos um exemplo concreto. Se, por exemplo, o Governo quer criar uma nova universidade, por exemplo, ali na Costa da Caparica, isto aumenta a despesa. Ou se o Governo quer criar uma isenção específica, um novo crédito fiscal, uma isenção para as pequenas e médias empresas. Obviamente que a primeira situação aumenta as despesas, a segunda situação é uma diminuição das receitas. O que é importante perceber é que os deputados, se o fizerem, esta lei existe, só que não pode produzir efeitos. É ineficaz é o que diz a Constituição, durante o ano orçamental em causa. Mas, por seu turno, constitui uma vinculação externa do Governo quando apresentar o próximo orçamento. E, portanto, como é uma vinculação externa, o Governo tem que propor, não é? Tem que propor e tem que incluir na sua proposta de lei do ano seguinte, mas é ineficaz durante o ano. Uma questão ligeiramente diferente, mas cujos princípios são os mesmos, são as alterações ao próprio orçamento. Ora, nós ainda estamos no âmbito, como é este orçamento suplementar, aliás, eu chamei aqui a atenção, não se deve falar em orçamentos suplementares, nem em orçamentos retificativos. Provavelmente, conforme nos disse o professor Sousa Franco, estivesse vivo, corrigiria imediatamente esta questão, precisamente porque o sistema é monista, é o sistema monista de orçamento. Portanto, há só um orçamento, nós não estamos perante um novo orçamento suplementar ou retificativo, estamos perante uma alteração do orçamento anterior, mas o problema é este, como ainda estamos durante a execução orçamental, aqui a iniciativa é exclusiva da proposta, chamemos para já orçamento suplementar do Governo, e a aprovação é da Assembleia da República. Mais uma vez, o que a Assembleia da República pode fazer é aprovar e é rejeitar, não é? Mas não pode ter iniciativa, sob pena de usurpar a competência exclusiva do Governo. Portanto, se quiser aumentar a receita ou se quiser diminuir a despesa, provavelmente isso poderá, porque não está a alterar o equilíbrio que foi proposto pelo Governo. Não pode fazer o contrário.
não é? Ou seja, o que diz o que resulta da Constituição, de acordo com a doutrina, depois aqui há algumas variáveis em várias escolas, o que diz a doutrina e o que diz a Constituição, o que resulta da Constituição, e aliás, o que decorre de um acórdão do Tribunal Constitucional, é precisamente estas duas competências. O Governo, a Assembleia da República e os Deputados não podem extravasar o objeto do que foi proposto pelo Governo. E não podem alterar esse programa financeiro que é proposto à Assembleia da República. Portanto, no sentido de uma diminuição das receitas ou no sentido de um aumento das despesas. Portanto, há aqui umas balizas a que, efetivamente, os deputados estão sujeitos perante leis avulsas orçamental, mas também perante propostas de alteração orçamental que são apresentadas pelo Governo. Esta é a questão, digamos, jurídica, do que resulta da Constituição. Do ponto de vista prático, também acho, sinceramente, um bocadinho estranho que o Governo lembra aos deputados aquilo que decorre diretamente da Constituição. Os deputados também que estão sujeitos à Constituição. Portanto, o problema que aqui se discutiu ao longo destas 2 semanas tem a ver exatamente com este problema. Okay, muito obrigado. Tenho aqui 2 perguntas que vieram da assistência. Uma, talvez o Dr. Rogério queira responder, a outra vem dirigida à doutora Marta Machado. Depois vejam se quer o Dr. Rogério responder ou a doutora Marta Machado. Mas a primeira que vem de uma senhora, que vem da Maria Teresa Mendes, que pede para ser mais bem esclarecido o que é que quando se está a falar de quebra de faturação superior a 40% no primeiro semestre, como se aplica esse princípio às empresas com um período fiscal diferente do ano civil. Se calhar, se a Rita pudesse vir aqui, essa é uma questão mais aqui da minha colega. Eu vou, se calhar, Claro. se conseguimos sentar aqui os dois. Muito obrigada pela questão, sem perguntas não tinha piada nenhuma. Começaria por lhe dizer que ainda, Maria Teresa, muito obrigada pela sua pergunta, eu começaria por lhe dizer que essa situação ainda está indefinida. A resolução não explica, aquilo que a remissão que faz é apenas para a quebra de faturação registada nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e a dezembro deste ano. Em princípio, será por comparação com o período homólogo de 2019, mas teremos que aguardar pela regulamentação, porque poderá haver a possibilidade de, à semelhança do que se passou com o regime dos pagamentos por conta em sede de IRS e de IRC, poderá haver a possibilidade de optar entre a comparação com o período homólogo do ano anterior ou o período de atividade anteriormente decorrido desde o início do ano, para, enfim, abranger a fase mais difícil, mais dura do confinamento e do Covid. Portanto, teremos que aguardar mais alguns dias para poder ser mais precisos, mas neste momento o que lhe posso dizer é que, em regra, será a comparação com o período homólogo do ano anterior, podendo haver ainda abertura para uma opção à luz do que sucedeu com outros regimes. Muito obrigada. A outra questão chega-nos de Udger Montinho Bronze e é dirigida à doutora Marta, e tem a ver que, basicamente, o que o Sr. Udger pergunta é que, quando se diz impossibilidade de cessação de contratos de trabalho nos 3 anos posteriores à recepção do benefício, pergunta ele se isso significa que as empresas receptoras do benefício ficam vinculadas à obrigatoriedade de renovação de todos os contratos a termo durante esse período de 3 anos, com todas as consequências que daí podem vir para essas mesmas empresas. Muito bem. Agradeço também a questão e vou responder de forma muito direta. De facto, não ficam obrigados. Aqui o que se prevê é que não possa haver cessação de contratos de trabalho ao abrigo quer das modalidades de despedimento coletivo, quer da modalidade de extinção de posto de trabalho. Portanto, nos casos de contratos a termo, não há qualquer limitação. Muito obrigado. Eu não tenho mais perguntas, de qualquer das formas, queria perguntar ao Dr. Rogério, ainda colocar mais uma questão ao Dr. Rogério, que é se há semelhança daquilo que eu entendi pela intervenção da professora Nazaré Costa Cabral, se também acha se também vê nesta proposta de alteração orçamental muitos riscos, no sentido de podermos vir a ter um déficit maior do que aquele que está previsto. Pois, Vítor, eu sinceramente acho que é uma questão
poderíamos colocar à professora Nazaré Costa Cabral. Eu sou jurista, não consigo avaliar devidamente, acho que o risco, acho que o risco é grande e evidentemente que é uma incógnita efetivamente o que vai acontecer. Aliás, nós andamos aqui, nós não, quem analisou estas questões andaram sempre a discutir, nós iríamos ter uma evolução em U, em V ou em Nike, não é? Portanto, vejam que a opinião dos especialistas já varia. Eu acho que sou menos indicada para responder, para responder a essa questão. Portanto, eu sugiro, não sei se a professora Nazaré Costa Cabral está em linha, preferiria que fosse ela a deixar alguma indicação sobre isso, não é? Obrigada. Portanto, aquilo que eu assinalei, obviamente, que é um risco descendente, portanto, e deve ser visto como tal, como um risco, não é? A incerteza neste momento é muita. Admitimos, tendo em conta aquilo que também foi o nosso exercício de projeção que fizemos e relativamente ao comportamento da receita, nomeadamente da receita fiscal, que possa haver ali alguma subestimação do comportamento dessa receita agora no cenário do governo e, portanto, naquilo que é a própria proposta de orçamento do Estado, mas obviamente que a incerteza é de facto muita e, portanto, isto é apenas um risco descendente que eu quis assinalar, chamando a atenção para aquilo que também são os dados que o CFP ele próprio tem e elaborou e apresentou recentemente. Foi só nesse mesmo sentido. Muito obrigado. Não havendo mais questões, eu despedia-me, agradecia mais uma vez ao Dr. Rogério Fernandes Ferreira pelo convite e à professora Nazaré pela intervenção e passava a palavra ao Rogério Fernandes Ferreira. Muito obrigado, Vítor. É só uma palavra final para agradecer a presença de todos e muito em especial a amável presença da Nazaré Costa Cabral, que eu já conheço há tantos anos e que tive um enorme prazer em que pudesse colaborar aqui connosco nesta apresentação numa matéria em que está tão envolvida e que conhece tão bem. E também uma palavra de enorme agradecimento ao Vítor por estar sempre presente nestas nossas iniciativas e, portanto, até breve. Eu julgo que nós teremos aqui a oportunidade de poder circular depois este PowerPoint. De qualquer forma, ele irá para o nosso site, para os meios de apoio e portanto, com facilidade terão acesso a esta apresentação. Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima oportunidade. Espero que haja muito mais oportunidades para fazer este tipo de conferências por esta via, mas espero que haja ainda mais para os podermos fazer presencialmente. Muito obrigado